Olá, oitavo ano, lindo no meu coração, bom dia! Tudo bem, pessoal? Então, como eu já tinha adiantado aí para vocês, a gente vai iniciar falando sobre os esportes paralímpicos, né? E a gente vai ver o que que é isso, o que que são esportes paralímpicos, como é que eles se organizam e quais são alguns dos esportes paralímpicos que a gente tem, tá? Então, vou começar falando sobre da onde que veio isso, né? Então, os esportes paralímpicos, eles surgiram justamente da ideia das Olimpíadas. Então, vocês sabem que existem as Olimpíadas, que caracterizam o maior evento esportivo do mundo, né? E aí, nas Olimpíadas, a gente tem os esportes olímpicos. Por exemplo, voleibol, handebol, próprio futebol, atletismo, enfim. E uma série de outros esportes. O futsal, ele não é olímpico, ele não participa das Olimpíadas, tá? E aí a gente tem esses esportes olímpicos que participam das Olimpíadas. Só que se você for parar para analisar, uma pessoa que é cega, ela vai conseguir jogar futebol? Não vai, né? Ela vai ter muita dificuldade. Então, pensando nisso, foram criadas as Paralimpíadas, que são competições esportivas para pessoas que possuem deficiência. E aí, que tipo de deficiência é englobada nas Paralimpíadas? Deficiência visual, né, aquele que é cego, para pessoas que são surdas, para quem tem algum tipo de deficiência intelectual, deficiência física. Então, uma série de deficiências que precisam de adaptações para que essa pessoa consiga jogar. Então, se eu pegar um futebol normal e dar para uma pessoa cega jogar, ela não vai conseguir, né? Mas se eu adaptar esse jogo, colocando uma bola que faça barulho, colocando uma pessoa para orientar o time, né? Verbalmente, colocando alguns ajustes nesse jogo, a gente vai conseguir proporcionar um campeonato, participações efetivas para essas pessoas que possuem deficiência, né? Então, daí surgiram as Paralimpíadas, né, para pessoas com deficiência, para que elas também possam ter campeonatos adaptados para elas, tá? E aí, falando dessa questão do futebol, se você pegar uma bola, adaptar uma pessoa para poder orientar o time, a gente tem, por exemplo, o chamado futebol de 5, que é um esporte adaptado para pessoas cegas. E aí, pessoal, se a gente for parar para pensar, seria justo eu colocar uma pessoa que é cega, não enxerga nada, ela não sabe nem se está claro, se está escuro, não sabe nem se é de dia, se é de noite. Seria justo eu colocar essa pessoa para jogar junto com uma outra pessoa que enxerga um pouquinho, que consegue ver alguns vultos, alguns movimentos na frente dela? Não seria justo, né? Claro que a pessoa que é totalmente cega teria desvantagem, vocês concordam comigo? E aí, por esse motivo, esses esportes, eles são classificados de acordo com o grau de deficiência de cada um. Então, a gente tem categorias específicas para quem é cego total, não enxerga nada. A gente tem outra categoria para quem é baixa visão, né? Para quem já enxerga só um pouquinho, consegue ver algum vulto e tal. E por aí vai. Até para ser justo, né? Então, como eu falei no início, não seria justo eu colocar uma pessoa que não enxerga nada, com aquela que enxerga um pouquinho. Ficaria injusto. E aí, por isso, esses esportes eles são divididos nessas categorias, tá? E aí, ao longo do bimestre, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, o que essas pessoas têm de dificuldade, o que elas têm de mais facilidade, quais são os esportes paralímpicos, que tipo de adaptações foram feitas para que eles conseguissem jogar. E ao longo do bimestre a gente vai aprofundar sobre isso, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Amo vocês.